da NFL PB League, com muita alegria estamos aqui de volta pro seu, pro meu, pro nosso, pro de todos Power Ranking da nossa amada competição. Temporada começou, 2025 da NFL está aí, feliz ano novo, só que a semana 1 terminou, né? E agora a gente precisa avaliar como iniciam as nossas franquias nesta maluca corrida pelo título da NFL PB League temporada 2025. Vamos começar, como sempre fizemos, de trás para frente, começando do 16º, terminando no nosso líder do Power Rank pós semana 1. Vai ser nessa primeira semana algo muito próximo, parecido, quase que idêntico com a classificação do Sleeper. Aqui a gente não vai inventar a roda nessa primeira semana, até porque para não correr o risco de overreaction, né, reações exageradas quanto a boas atuações inesperadas, né, de alguns jogadores e atuações ruins também inesperadas de outros. Então, sigamos, vamos firmes, tentarei ser o mais objetivo possível. Então vamos lá, começando pelo nosso 16º colocado do Power Ranking, Paraíba Squires. Isso mesmo, o time do head coach Gustavo Lucena, escolha 1 do primeiro round do nosso draft, começou a temporada com o pé esquerdo. Isso porque o seu stack, Jalen Daniels, Joe Burrow e Ja'Marr Chase, começou a temporada ali meio que fria, assim, não fizeram nem sombra do que se esperava, né? Essa dupla foi decisiva em várias ligas, Brasil e mundo afora, aí no Fantasy. E essa primeira semana eles deixaram a desejar, e isso impactou diretamente a atuação do time do head coach Gustavo Lucena, né? Vamos ver como o experiente e tricampeão head coach vai se comportar nesta semana 2. 15º colocado é o time do nosso commissioner Luiz Gustavo, Campina Grande 13ers. Fontes da liga me disseram que no retorno da viagem do São Paulo Game, o head coach Luiz Gustavo e commissioner veio esbravejando, dizendo que era inadmissível perder para a equipe do Souza Dinosaurs por mais uma temporada. E ele disse que haveria mudanças estruturais na equipe. Vamos ver o que é que acontece aí nessa segunda semana. O fato é que apenas Jaden Daniels e Brock Bowers vieram para jogo nessa semana na equipe do Campina Grande 13ers, né? Quando a equipe vai precisar muito mais dos seus outros jogadores, principalmente de Gibbs, né? De quem muito se espera, de quem muito se alimenta expectativas por causa do seu talento. Vamos ver aí como vai ser a semana 2 da equipe do Commissioner. 14ª posição, a equipe do Tampa Bay Buccaneers. Também não teve uma grande estreia, mesmo com a grande atuação de Patrick Mahomes, isso por si só não foi suficiente para garantir a vitória dos Bucs. Entretanto, sem desespero, vamos manter o pé no chão aqui com o Bucs, porque tem algumas peças bem bacanas aqui nesse time e que podem desempenhar um bom papel essa temporada. Então vamos esperar aí as próximas semanas para estabilizar nossas expectativas em relação aos Bucs. O que vai acontecer, na verdade, em relação a todas as nossas equipes. 13ª posição, Big Metal Roosters, na equipe do head coach Vicente, que parece que só Saquon Barkley foi convocado para jogar essa semana, né? Só ele compareceu à chamada e atendeu o chamado para o jogo. A sua atuação foi ok, né? Para os seus padrões. Barkley é um running back de elite, foi draftado aí no topo do draft, então sempre se espera coisas fantásticas dele, mas ele fez uma partida ok, que não foi suficiente, né, para garantir a vitória do Galo de Campina, que precisa que seu time chegue junto e ajude a sua principal estrela a conquistar vitórias. 12ª colocação, o Terrible Tower Tyrants. Eu sinto que eu vou me enrolar bastante falando esse nome daqui pra frente, hein? É um belo de um trava-línguas. Eu acho que eu vou passar a abreviar esse nome também, assim como eu faço com uma certa equipe lá na BFA, e vou chamar de equipe TTT.
Mas enfim, brincadeiras à parte, o time do head coach Pedrosa teve uma estreia difícil, né? Não conseguiu tancar a equipe dos fantasmas, isso mesmo, os Ghosts, né? Para a surpresa de todos nós, head coaches da liga, e também de todas as casas de apostas. Então, vamos ver também como o head coach Pedrosa irá reagir as próximas semanas depois dessa derrota impactante. 11º colocado, JP Cowboys. JP Cowboys teve um início fraco de temporada, meus amigos. Alguns sinais de alertas já estão ligados. Confesso que no domingo, quando a minha participação nessa semana, né, meus jogadores já tinham jogado, então minha participação foi encerrada. Confesso que quando eu abri o aplicativo Sleep, pensei que minha equipe estaria em último nesse Power Ranking. Então, para amenizar um pouco a minha tristeza, eu vi que realmente foi uma semana difícil para muitos de nós, né? Então, temos muito trabalho pela frente, vamos lutar aí em busca da recuperação na próxima semana e seguir numa crescente, né, nesse ano, sem cenário de terra arrasada, pelo menos por enquanto. 10ª posição, nós temos a equipe do Giants Borborema. O McCaffrey voltou querendo demais. Parafraseando aí uma belíssima música dessa nosso tempo contemporâneo. O running back dos 49ers voltou com volume no talo, né, recebendo muitas targets, muitas carregadas. Isso vai soar como música aí para o head coach Clemar. Entretanto, o seu time no geral foi inconsistente, né? Não apresentou um desempenho suficiente aí para conquistar a vitória. Então vamos ver como as demais peças dessa equipe, que parece ser competitiva, vai reagir. João Pessoa Firebolts é o 9º colocado, e eu confesso que pouco antes do Monday Night Football, até o 3º quarto, para ser mais preciso, o João Pessoa Firebolts figurava na nossa 10ª posição ali, no lugar do Giants Borborema, e o Giants Borborema em 9º. Só que Aaron Jones mudou a história do jogo. Os Vikings, capitaneados pelo seu quarterback estreante J.J. McCarthy, resolveram jogar no quarto e Aaron Jones faturou um TD e teve uma atuação que quase foi suficiente para o meu amigo head coach Walter ultrapassar o JP Galo Hawks. Foi por um pelo de sapo ali, e essa atuação de Aaron Jones acabou catapultando o desempenho da equipe dos Firebolts como o melhor entre as equipes que perderam, né, os seus confrontos. Então, justa aí a posição número 9 para o João Pessoa e Firebolts. Longe de haver terra arrasada aqui. E se os Browns, Amon-Ra St. Brown e a A.J. Brown, tivessem jogado o mínimo do mínimo que se espera deles, certamente a equipe sairia com a vitória. 8ª colocação, nós temos o São Pedro Steelers. Não encantou, não teve uma pontuação acima da média, mas no Fantasy importa fazer o suficiente para sair com a vitória semana a semana. E isso, a equipe do head coach Rafael fez bem, estreia aí com o pé direito, né, uma estreia positiva, e vamos que vamos observar aí esse time as próximas semanas também. 7ª colocação, nós temos o JP Galo Hawks, né, para surpresa de senhor ninguém, o senhor quarterback que Lamar Jackson decidiu mais um confronto, né, foi decisivo e salvou o time do head coach Fabrício de uma semana abaixo da média, garantindo uma vitória apertada aí contra a equipe do João Pessoa Firebolts, que chegou a ameaçar, né, a vitória do JP Galo Hawks, mas felizmente para o head coach Fabrício isso não se concretizou. 6ª posição, nós temos o Paraíba Black Wolves. Todo mundo esperava que o Penix do head coach Elder tivesse uma estreia difícil, né, e acabasse broxando a atuação do time do Paraíba Black Wolves. Mas o Penix não broxou, pelo contrário, né, teve uma atuação firme, né, apesar da tímida participação do Cu nesse jogo. O Penix segurou as pontas, deu conta do recado e liderou a vitória do time do head coach Elder, né? Então, uma temporada de 5ª série.
vem pela frente aí com a equipe dos Lobos e vai ser muito divertido. Quinta colocação, nós temos o JP Thunderstrucks, né? Uma equipe que esteve em baixa na temporada passada, vendeu temporada difícil, mas no seu primeiro desafio na temporada 2025 respondeu positivamente. Então, ponto para o head coach Otávio, que espera aí dias melhores essa temporada. Vamos ver, né, se ela irá se concretizar. Nessa semana destaco aí a boa combinação entre kicker e defesa aí do seu time, que garantiu aí uma atuação sólida para a equipe. Em quarto lugar, quase ali chegando ao pódio, nós temos a equipe do Bessa Nationals, o sempre competitivo head coach Fernando, né, que sempre constrói equipes que brigam sempre no topo da tabela da NFL PB League e neste Power Rank. Além de trazer cliques excelentes aí desse final de semana, sobretudo, né, tendo aí como grande estrela o nosso commissioner Luiz Gustavo, também acabou fazendo um bom trabalho em sua escalação para a partida desta semana, o que garantiu a vitória contra os Roosters. O bom time do Bessa com certeza chega para brigar mais uma temporada. E aí, abrindo o nosso pódio, nós temos uma surpresa chocante. Eu acredito que antes da temporada iniciar, antes até mesmo do draft, ninguém imaginaria que esse time estaria figurando aqui na terceira posição no pódio do Power Rank na semana 1. Mas, para a surpresa de todos, e com justiça e merecimento, o meu amigo head coach José Edgleison figura aqui na terceira posição. Pasmem, chocados. Estamos chocados, meus amigos. A equipe dos Ghosts, né, fecha o nosso pódio da semana 1 do Power Rank, né, com o terceiro lugar. Por essa nem o futuro esperava, mas brincadeiras à parte, era meio que esperado, né, que essa equipe ia ter principalmente o início de temporada forte, porque era a sensação do draft, né, que o head coach José Edgleison montou uma equipe titular muito sólida e sem fraquezas aparentes, o que levantou até suspeita, né, nos demais membros da NFL PB League de que tenha havido aí o uso de inteligência artificial no draft pelo head coach José Edgleison, mas nada pôde ser provado. Então o que vale é o time que ele conseguiu montar, e é um time que vai dar trabalho e que acredito que irá chocar a todos essa temporada. Vamos ver aí como será a administração desse time nessa temporada. Em segundo lugar, nossa medalha de prata do Power Ranking da semana 1, nós temos o Steel Witchers, do head coach Danilo. Danilão, infelizmente, resolveu estrear com o pé direito contra a minha equipe, né? Não tivemos nem chances. Foi a única equipe, além da que está na primeira colocação, a conquistar aí mais de 100 pontos nessa semana, que foi uma semana média, assim, na média, bem difícil para a maioria dos head coaches da NFL PB League. E para o Fantasy em geral, muitas surpresas, né? Negativas, positivas, enfim. Mas o head coach Danilo está de parabéns, montou um time sólido que se provou nessa primeira semana, né? Ele não estava exagerando quando selecionou Josh Allen no segundo round, né, do draft esse ano, garantiu aí um QB de elite, e essa semana, né, logo no primeiro jogo, ele mostrou a que veio e garantiu, fez não que precisasse ele ter essa atuação que ele teve, mas é bom, né, estrear aí com a atuação de game winner, né, que o Josh Allen teve. Então, bem bacana esse time dos Steel Witchers. Ainda bem que não está na minha chave, porque eu acredito que vai brigar bem nessa temporada. E, por fim, fechando o nosso Power Rank, na primeira posição nós temos o time que terminou na primeira posição na temporada passada, o Souza Dinosaurs, do head coach Kennedy, atual campeão, que por essa semana já deixa o recado, vai ser difícil tomar o caneco dele, viu? Ele vai defender o caneco a todo custo. Então, isso significa que tirar o troféu lá de Souza vai ser difícil. Teve uma boa semana, uma semana forte, fez a maior pontuação semanal
Destaque para a estrela do time, Derrick Henry, né? Arrasou tudo novamente. Mostra que parece que o vinho corre em suas veias, porque à medida que ele envelhece, melhor ele fica, mais pontua no fantasy, fica mais consistente. Então, excelente temporada, excelente semana aí para a equipe do Dino, com justiça, abre a nossa temporada como fechou a anterior, na liderança do Power Ranking da liga. E vamos ver aí como essa equipe se comporta, né, nas próximas semanas. Será uma equipe muito visada por ser o atual campeão. Então vamos ver aí o que é que quais coelhos da cartola o head coach Kennedy tirará nessa temporada. Então, meus amigos, esse foi o nosso Power Rank, né? Espero aí que todos possam ter gostado dessa semana, independentemente de vitória ou derrota, né? A nossa NFL está de volta, nosso Fantasy está de volta, e que possamos, em meio a vitórias e derrotas, acima de tudo, nos divertirmos, né? Então, aguardo vocês na próxima semana com o nosso Power Rank semana 2. Um abraço a todos vocês, em todos vocês. Tchau, tchau. Valeu!